Olá, turma! Aqui é a professora Marlena e hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo que começamos na semana passada, né? Radioatividade. Nós vimos na semana passada o contexto histórico que levou ao descobrimento e desenvolvimento da radioatividade e vimos também que Marie Curie teve papel fundamental nesse desenvolvimento. Já hoje vamos discutir conceitos fundamentais para entender esse tema. O primeiro deles é a própria radioatividade. Então, o que é radioatividade? Eu aposto que pelo menos um desses memes você já viu circulando no Instagram ou no WhatsApp de vocês. E já ouviram falar também no termo carteirinha de Chernobyl. Esse termo é utilizado para se referir a pessoas tóxicas, pessoas radioativas, pessoas que fazem mal a outras, né? Mas estamos aqui para discutir o termo científico da palavra, não é mesmo? Então, o que é radioatividade? Bem, radioatividade é um processo espontâneo de liberação de energia do núcleo de um átomo instável, tá? Então, nós sabemos que o átomo é composto de eletrosfera, onde estão os elétrons, e núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. E o que leva esse núcleo a ser instável? Bom, o que leva é a relação desigual entre prótons e nêutrons existentes ali. Então, se nós temos um átomo com um núcleo com muitos prótons em relação a nêutrons, nós vamos ter um núcleo instável. Assim seria também se nós tivéssemos um átomo com um núcleo com uma grande quantidade de nêutrons em relação a prótons. Para adquirir estabilidade, esse núcleo vai liberar radiação. Então, ele vai liberar partículas, vai liberar nêutrons e prótons, né? Na tentativa de adquirir essa estabilidade. Então, quando isso acontece, nós dizemos que aconteceu uma reação nuclear, uma reação que aconteceu no núcleo de um átomo, modificando ele. Nós podemos destacar algumas diferenças entre uma reação nuclear e uma reação química, né? Como o nome já diz, a reação nuclear acontece no núcleo de um átomo, enquanto a reação química acontece na eletrosfera, modificando a eletrosfera desses átomos que estão envolvidos nessa reação. Além disso, uma reação nuclear, ela libera muito mais energia que uma reação química. E a terceira coisa que a gente pode destacar é que para a reação nuclear acontecer e a energia liberada, né, nessa reação independe da pressão, da temperatura, da natureza física ou química no qual aquela amostra está submetida. Um núcleo instável, para adquirir estabilidade, ele emite radiação. A primeira que vamos falar aqui é a partícula alfa. Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, portanto é uma partícula pesada. Ela possui baixa velocidade, justamente por ser pesada, um pequeno poder de penetração, porque ela é uma partícula grande, já que ela tem nela, né? Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, e tem um alto poder ionizante, porque ela é pesada e grande, então ela é capaz de atingir outras partículas, conseguindo arrancar elétrons dela, né? E quando um átomo perde a partícula alfa, vamos ver o que acontece com este átomo, né? Como é que ocorre essa perda dessa partícula alfa. Como eu falei, ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, então ela tem um número de massa igual a 4. Então, a partícula alfa tem um número de massa igual a 4. Além disso, né, como ela possui 2 prótons, podemos dizer que ele possui 2 cargas positivas. Então, um átomo, vamos olhar aqui o urânio, ele possui o número de massa 238 e o número de prótons 92, que é a mesma coisa que o número atômico também. Quando um átomo perde uma partícula alfa, então ele perde 4 unidades em massa atômica, não é isso? E perde também 2 unidades no número de prótons. Se muda o número de próton, muda o número atômico. Se muda o número atômico, muda o átomo. Então, nós tínhamos o urânio, perdemos uma partícula alfa e formou-se então o tório. Agora, com o número de massa 234, 4 unidades menor do que o número de massa do urânio,
E o número de prótons, né, o número atômico 90, 2 unidades menor do que a massa, o número atômico do urânio. Existe também a partícula beta, que é formada por um elétron de alta energia. Né? Essa partícula possui alta velocidade, já que sua massa é desprezível, tem um moderado poder de penetração, um pouco maior do que a partícula alfa, já que ela é uma partícula menor, e um moderado poder ionizante, comparado com a partícula alfa, é um poder ionizante menor, já que ela possui alta velocidade e é também uma partícula menor, né? Então a probabilidade dela atingir uma outra partícula arrancando seus elétrons é menor. Então, a partícula beta é identificada dessa maneira, onde o número de massa, né, é zero e tem uma carga negativa. Então, vamos ver o que acontece com o átomo quando ele perde uma partícula beta. Então, percebemos, né, que existe uma coisa igual, né, que é o número de massa, e uma coisa diferente, que é o número atômico. Se mudou o número atômico, mudou o átomo. Então, nós tínhamos tório e agora passamos a ter paládio. Vamos agora analisar por que o número de massa continuou o mesmo. Falamos que o número de massa da partícula beta é insignificante. Então, quando se perde essa partícula, nada vai se alterar no número de massa desses átomos. Porém, o que acontece no número de prótons? Ele aumenta, né? Aumenta uma unidade. Por quê? Porque lá dentro do núcleo existem transformações também para que exista essa estabilidade, né? O nêutron, ele é um pouco mais energético que o próton, ok? Então, em um núcleo instável, ele pode se converter a próton e liberar, né, a partícula beta e mais uma outra partícula chamada neutrônio. Então, se um nêutron virou um próton, quer dizer que eu ganho um próton ali dentro daquela estrutura. Por isso que nós vamos ter aqui agora um átomo com número de próton maior, uma unidade, quando se perde uma partícula beta. O último tipo de radiação que podemos destacar aqui é a onda gama, como o próprio nome já diz, não é uma partícula, né? É uma onda eletromagnética de altíssima frequência, sai do núcleo em alta velocidade, porque ela não possui massa, possui alto poder de penetração e um baixo poder de ionização. Diferente dos outros casos, eu não trouxe uma equação mostrando o que acontece com o átomo quando ele perde, quando ele libera, né? Quando ele emite essa radiação, porque ela não modifica em nada na estrutura desse átomo, já que não possui carga e não possui massa, né? Porém, ela sempre quando é emitida uma radiação beta, é emitida a onda gama, e sempre que quando é emitida uma partícula alfa também é emitida a onda gama. Então ela está sendo emitida ali sempre, né? Quando está ocorrendo esse decaimento radioativo. Aqui trouxemos exemplificando, né, o poder de penetração dessas radiações. A radiação, a partícula alfa, ela não consegue nem penetrar o papel, ela tem um baixo poder de penetração. A partícula beta, ela consegue penetrar o papel, mas não consegue penetrar o alumínio, mostrando que ela tem um poder de penetração intermediário. E a partícula gama, a onda gama, que consegue penetrar o papel, o alumínio e até mesmo o chumbo. Já o poder de ionização, comparando aqui os três tipos de emissão, a emissão gama ela tem um menor poder de ionização, né? A partícula beta ela tem o poder de ionização intermediário, por conta do que eu já falei, do tamanho, da velocidade, e a partícula alfa possui um maior poder de ionização.